Infelizmente, muitas pessoas são assim. É? Agora, temos que estar na torre de vigilância, porque, meu amigo, o inimigo é sagaz. Ele não dorme, ele não descansa. Certo? Ele não descansa. Muitos nesse momento estão no sono da indolência. Outros estão no sono comum. Outros estão servindo a Deus de qualquer maneira. E o Senhor diz o quê? Servir ao Senhor. Com abundância. Servir o Senhor. Como que fala a palavra correta? Sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Mas muitas pessoas se confundem que é só igreja, é só isso, é só aquilo. Não. É aqui, ó. Começa aqui no seu intelecto, começa aqui no seu coração, a torre de vigilância nas suas palavras, na sua forma, ainda que você passe por lá, porque seu compromisso, primeiramente, é com Jesus. Seu compromisso é de você querer ser salvo. O seu compromisso é de você querer estar com Cristo. É o seu compromisso de estar com Cristo. Uma vez você tendo esse compromisso, você tem que entender que Deus te deu uma família. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo. E ainda que você passe adversidade, passe situação, você não pode querer quebrar, rachar essa aliança, ainda que passe por situações. Você não pode. Principalmente nesses cunhos que eu estou falando, principalmente nessas situações que eu estou falando, precária, é fato. Mais uma vez que aconteceu, que a gente toda hora, eu falo para vocês, porque toda hora, vira e volta, eu recebo ligação de pessoas que foram assombradas por isso, passaram por isso, e viram os amigos passando, pessoas que vão na sua igreja, como eu sou um pregador itinerante, então, muitos ligam para mim, o senhor passou por aqui algumas vezes, sempre eu acompanho, e eu vejo no senhor e vejo em algumas pessoas, mas fulano aconteceu isso, ciclano. Gente, vamos dar as mãos, vamos orar por eles. Eu sei que é difícil. Vamos orar para essa pessoa tirar, sabe? Tirar esse mal da vida dele ou da vida dela, porque Deus ainda quer algo com aquela pessoa. Eu tenho certeza, se ele está vivo, é porque tem esperança, porque o diabo não está esperando nada, não. Tem pessoas que se afastam de Deus agora, de repente o carro capota, a moto bate, alguém vem e mata. Está acontecendo muito isso. E principalmente quando se trata de jovem. Infelizmente o inimigo está ceifando muitos jovens. O inimigo na nossa época está ceifando muitos jovens. Por causa de A, de B, de C, de tantas outras coisas. Quando a gente vai ver, nasceu na igreja, se afastou, ou então por algum motivo estava frio na igreja. Acontece isso com muitas pessoas mais velhas que a gente vê acontecendo, mas com jovens, eles sabem que o jovem é o futuro da igreja. O jovem, ele é o futuro, do evangelho. Então ele vai feroz para cima, Então nós temos que orar. Nós temos que orar. Eu aceitei Jesus há 22 anos atrás e eu sei como é difícil. A minha esposa, 21 anos atrás, ela aceitou Jesus e ela sabe como é difícil. Tem hora que nós estamos lá em cima, adorando, louvando, cantando. Tem hora que nós estamos aqui no meio. Tem hora que nós estamos lá embaixo. Mas sempre com Cristo. Porque sem Jesus não dá. Mas muitos estão medindo Jesus nas nossas vidas por o que a gente possa ter, por o que a gente possa conquistar, por aquele bem material que nós possamos ter. Não é isso? Tem muitas pessoas que estão olhando para mim, para você hoje, e fazendo esse análise. Não faça isso não. Não faça não. Sabe por quê? Porque Jesus se manifestou, o Filho do Homem se manifestou, como diz meu amigo, para nos ser livre. Livre do quê? Livre da concupiscência, livre da prostituição, livre da lascívia, que muitos não estão ligando para a lascívia. Mas tem muitas pessoas que infelizmente hoje
Biblicamente falando, não estou julgando, nem pré-julgando. Mas muitas pessoas estão descendo ao inferno. Se por acaso chegar a morrer hoje, porque não liga para o pecado da lascívia. Aqueles que estão com sensualidade, estão sensualizando, tanto homem como mulher, tá certo? Com as suas coisas indecentes e levando muitos homens para o inferno e muitas mulheres para o inferno. Porque esse pecado existe. Então, como também existe da glutonaria, como também existe do adultério, como também existe, infelizmente, como está escrito no livro de Romanos, capítulo, como está escrito, Deus entregou muitos aos seus pecados infames, porque tem muitos trocando sua natureza, homem de mulher, mulher de homem, e etc. Homem trocando sua natureza, mulher trocando. Deus entregou a esses tais a abominação, porque para eles muitos não vai ter jeito, porque não querem se arrepender, não querem mudar sua vida, não querem mudar sua trajetória. Infelizmente, ainda que viva, ainda que conquista, ainda que tenha, mas se não se arrepender, meu bonitão, se não arrepender, bonitona, o fim é triste, só tem 2 caminhos, é céu e inferno. Agora, cabe a mim julgar, condenar? Não, nós temos que orar. Agora, o que eu sempre falo para os ministros, o que eu sempre falo para as ministras, o que eu sempre falo, púlpito não é massagear ego de ninguém. Uma vez que aquela pessoa fez isso, A e B e C, se consertou, voltou para a família, fez isso, fez aquilo, etc, etc. E você viu que está realmente no Senhor, está tudo certo. Olha, já teve homens na minha caminhada, pessoas que me ajudaram na minha caminhada eclesiástica. Me ajudaram de verdade, me indicando. Eu viajei a alguns lugares por causa dessas pessoas. Mas de repente, a gente sabe o quê? Que traiu a mulher, que abandonou a família, e não só foi uma vez ou 2 ou 3, de repente, diz que está tudo bem. Começa a nos ligar, fala assim, nos indica aí no Paraná, nos indica aí em Santa Catarina, nos indica aí no Paraguai, nos indica aí onde você já passou. Eu não indico, eu só indico, eu só falo, se eu vejo que se teve fruto de arrependimento. Como você vai ver fruto de arrependimento? Quando aquela pessoa fica um tempo, primeiro lugar, ele volta hoje, se reconcilia hoje, ou ele, ou ela, etc. No outro dia, já está sendo aberta aí a agenda, já está sendo... Se essa pessoa realmente mudou, eu quero falar para você que muitos não mudaram. Muitos não mudaram. Só cansaram da vida que estava lá, sendo muito rejeitado, muito isso, muito aquilo. Agora, muitos mudaram. Então você tem que ter essa ponderação. Irmãos, a verdade é nua e crua, como diz a história. A verdade é reta. Eu e você não somos perfeitos. Eu e você. E você sabe, eu estou falando isso hoje, né? Mas se Deus o livre, que o sangue de Jesus me cubra. Se amanhã eu cometer o mesmo ato de A, de B, de C, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer fazer as mesmas coisas. Eu vou querer maquiar, eu vou querer ser o pregador, porque, se você não sabe, tem pessoas que me ligam, principalmente mulheres que me ligam, que o marido trai, assume a outra mulher, ainda vai para a própria igreja que eles tinham, e o pastor e os líderes recebem. Você crê nisso? Pois é, acredite. Muitos casos de abominação no nosso meio, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Está contemplando a mim, está contemplando a você. Hoje o cara quis falar comigo. Hoje uma pessoa falou comigo de fora sobre essas coisas. Vira e volta, alguém me fala outras coisas. Esse dia a pessoa falou assim comigo: poxa, fulano caiu, falava tão forte contra o pecado. Eu falei, e daí? Ele queria me atingir, porque a gente fala um pouco sobre isso. Eu não me sinto incomodado com isso, porque Deus o livre, eu caí numa malha dessa, e se eu cair, eu estava de pé, caí porque eu não vigiei. Porque tem pessoas colocando culpa no diabo. Quando você dá brecha para o diabo vai com tudo mesmo. Infelizmente o diabo vai com tudo.
Porque parece que vira uma... Eu costumo falar com pessoas que é cometida isso. Eles falam assim para mim, quando vê, já não tem mais força. Quando vê, já fica cego. Quando vê, não está enxergando mais como enxergava antes. Quando vê, vira aquele pandemônio na mente. E a pessoa não consegue mais raciocinar. Tá? Não adianta. Pode esconder de A, de B, de C. O que você cometeu hoje, ontem, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Deus sabe. Se você não agiu com misericórdia, com você próprio, com sua alma própria, naquele dia vai para o julgamento. E Deus vai falar, você lembra o que você fez? Você não confessou sua esposa, você não confessou seu marido, você não confessou o sacerdote, você não se arrependeu de verdade. Pode passar a vida toda na igreja. Então, Deus está nos contemplando. O que importa, irmãos, é nós se arrepender. Se arrependa de tudo que faz, que Deus vai estar sempre conosco. Nós somos pecadores, vamos se arrepender sempre. Em tudo. Nós vamos errar muitas vezes se maldizer, muitas vezes vamos agredir em palavras, sei lá. Muitas vezes vamos ficar murimbudos, vamos ficar com ódio, ficar com raiva, nós somos terríveis, nós somos as piores pessoas. A pior espécie que Deus criou foi o ser humano. A pior espécie que Deus criou foi o ser humano. Porque Deus deu vida ao ser humano. Deus criou com amor e ele vai lá e trai a Deus. Já começa desde o início. Então nós já somos pecadores desde o início. É por isso que Jesus se manifestou na terra. Por que Jesus se manifestou? Para que eu e você se arrependa nele. Não foi em Abraão, em Isaac, em Jacó, nos patriarcas, nos reis, nos sacerdotes, nos juízes. Não. Foi em Cristo. Só ele foi capaz de dar sua vida por mim e por você. Viu pecador, sabe? Pessoas que não tinham mais esperança, principalmente nós, que não era da descendência, que nós não era Israel. Principalmente nós ainda, gentios. Ele endureceu o coração dos mesmos, dos seus, para que o amor dele chegasse a nós. Se eles têm que aceitar Jesus como Senhor, nós temos que aceitar 2 vezes. E falar assim, obrigado Jesus, 2 vezes, 10 vezes, porque nós não tínhamos como entrar no reino de Deus. Deus foi lá, nos viu. Jesus foi lá, nos viu. E o amor dele chegou até mim e a você. Ele só quer algo de você. Ele só quer algo de mim. Se arrependa. E aqueles que são os nossos algozes, que estão condenando, julgando, olhando, falando, Deus também vai ter com eles. Porque Jesus é a justiça. E Jesus também é a vingança. Pode não ser agora, mas um dia vai ser na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus te honre e te abençoe em nome de Jesus.